A paz do Senhor, amados, louvado seja Deus, graças ao Senhor que nos dá mais esta oportunidade de poder estar nessa primeira lição do primeiro trimestre de 2021. A lição que tem por título o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. Esta lição é comentada pelo nosso pastor Ezequias Soares. Ele é pastor da Igreja de São Paulo, né? Assembleia de Deus de São Paulo, Jundiaí, e presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, na verdade da Comissão de Apologética da CGADB. Graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião. Temos todo o histórico aqui do nosso pastor Ezequias. De modo que, meus amados, nós temos uma lição, um trimestre muito importante para falar acerca do verdadeiro pentecostalismo. E claro, se está falando de verdadeiro, é porque existe outros pentecostalismos aí que não são verdadeiros, né? Então é importante a gente saber disso, a gente entender que de fato precisamos voltar às origens do pentecostalismo verdadeiro, né? Porque tem muita coisa aí hoje que é dita que é pentecostalismo, mas não é. E inclusive isso é até ruim no sentido de difamar a imagem do pentecostalismo verdadeiro, né? Então essa lição, acima de tudo, ela vem a ser uma espécie de defesa do pentecostalismo, para mostrar o que é de fato esse movimento que costumamos dizer que é um movimento celestial, vem de Deus para nós. Não é um movimento que tem por origem as ações humanas. Não sou eu que movo o Espírito é um vento, ele sopra onde quer, então significa que ele age da forma que ele quer. Não adianta, às vezes, a gente querer manipular, né? Às vezes até mesmo fazer campanhas que tentem dizer quantos vão ser batizados. Não é dessa forma, porque o Espírito ele sopra onde ele quer, então ele tem liberdade para agir, tá bom? Meus amados, e se nós estamos falando, e se nós vamos falar de pentecostalismo, é claro que vamos falar também, principalmente sobre a atuação do Espírito Santo, tá? Então nós temos 13 lições, pessoa do Espírito Santo. Primeira lição, depois vem a atuação do Espírito no plano da salvação, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito. Nós temos a santificação, cultuando a Deus com liberdade e reverência, comprometidos com a palavra de Deus, lição 8, e a lição 9, vivendo o fervor espiritual, a lição 10, o Senhor Jesus cura hoje, a lição 11, compromissados com a evangelização. Lição 12, a urgência do discipulado. E a lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Louvado seja Deus. Tá bom? Então, a primeira lição que nós vamos estudar agora é a lição de número 1, que tem esse título, A Pessoa do Espírito Santo. Ok? E aqui nós temos o nosso gráfico, esboço, um novo gráfico aí para os irmãos, um novo formato, né? Um novo design.
e a gente vai seguir com esse gráfico aí até a última lição. Esse gráfico, como eu costumo dizer, ele foi impresso em quatro folhas de A4, e aí você junta ele, dá para fazer um gráfico bom para você que é professor ministrar na sua aula. É muito importante, né? Eu acredito, porque é o esboço da lição, e ainda mais porque a gente sempre acrescenta alguma coisa, né? Sempre nós colocamos alguma coisa a mais nesses gráficos para ajudar o professor na sua ministração. Então, primeira lição, a pessoa do Espírito Santo. Eu acrescentei esse subtítulo: divindade, personalidade, atributos e obras, que são essas quatro coisas importantes para definir a pneumatologia, a chamada doutrina do Espírito Santo. Tá bom? E o textuário nos diz: e não entristeçais o Espírito, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:3. Meus amados, preste atenção que nesse texto aqui de Efésios 4:3, nós temos aí pelo menos duas atribuições, duas ou três atribuições do Espírito. Quando diz não entristeçais, está falando da personalidade do Espírito, né? Especialmente na questão da emotividade, da emoção, porque aqui está dizendo que ele pode se entristecer, tá? Então olha só que interessante. Primeira coisa aí que fala do Espírito nesse texto, personalidade, porque ele se entristece, ele pode se entristecer. A outra coisa aqui é que fala Espírito Santo de Deus, divindade. Olha, outro atributo é importante, né? Então, fala de personalidade, fala de divindade e mostra também um símbolo do Espírito, que nós colocamos aqui, olha, símbolos do Espírito. Um dos símbolos do Espírito é o selo, tá? Então, o selo era para dizer que alguma coisa que era selado, aquilo ali está falando que não poderia ser violado, né? Que aquilo que foi selado, ele é de propriedade de alguém, não tem um outro dono, o dono é aquela pessoa que selou, tá bom? Então, o Espírito, nós vamos falar sobre isso, tem esse selo como um símbolo. Então, nós estamos selados para dizer o seguinte, que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Fomos selados e isso é importante, né? É importante que a gente entenda, inclusive, o conceito, porque se acha que selado é somente a pessoa que é batizada no Espírito Santo, né? Mas precisa ter esse selo, essa marca. O selo é a marca de Deus, do Espírito no crente, tá bom? Então isso é muito importante. Meus amados, eu gostaria de fazer uma pergunta e eu queria saber da resposta dos irmãos. Porque, já adiantando aqui um pouco, no tópico 2, nós temos aqui falando que, em relação ao Espírito, né? Jesus falando em relação ao Espírito, ele me glorificará. E o nosso comentarista, ele diz aqui que houve uma época entre nós, que a Assembleia de Deus, que alguns questionavam sobre a adoração do Espírito Santo, se pode ou não adorar o Espírito Santo. Você que está aí, o que é que você acha? Eu queria que você respondesse aí nos comentários. O Espírito Santo pode ou não ser adorado? Nós precisamos entender isso e precisamos responder com firmeza, né? O que é que você acha? O Espírito Santo pode ser adorado ou não? Tá? Porque paira-se essa dúvida. E essa dúvida, nós precisamos tirar essa dúvida em nome de Jesus hoje, né? Nesse estudo, porque a palavra de Deus nos mostra, né? Então, já tem irmãos respondendo aí,
o irmão Felipe de Jesus, dizendo que sim, que pode ser adorado, com certeza, né? José Moacir também. Precisamos, tá, irmãos, questionar essas coisas, porque se tem essa dúvida, por que tem essa dúvida? Qual é a dificuldade nesse sentido, né? Mas se o comentarista está dizendo, e eu já vi mesmo esse tipo de comentário, então nós precisamos abordar isso sim, se nós devemos ou não adorar o Espírito Santo de Deus. Me parece que o que falta aí é a gente entender melhor, no caso de quem tem essa dúvida, é entender melhor o que é a pessoa do Espírito Santo. E em nome de Jesus, né, eu quero, com a ajuda dos irmãos, vocês podem participar aí também, dizer, olha, o pastor Joel Câmara dizendo sim, ele é Deus, né, a irmã Dulce Maria, o Espírito Santo deve ser adorado, pois ele é Deus, perfeitamente. O Espírito Santo pode ser adorado por dizer ele é Deus, logo é digno de adoração. O Marlon Almeida, é isso daí, então não tem que ficar dúvida, né? Mas a gente precisa estudar o que é o Espírito Santo, para a gente entender e fazer e ter esse sentimento de adoração e fazer esta adoração com sabedoria, né? E com plena certeza. Não pode haver dúvida nesse sentido, tá bom? Então, meus amados, um outro ponto que me chamou muita atenção quando eu estava lendo a leitura bíblica em classe é que eu até coloquei no grupo, né? Os irmãos podem utilizar aí, que eu achei muito importante. Eu acredito que pode ser até um tema também de pregação. Você pode usar isso aí para pregar na igreja, que é exatamente eu coloquei aqui 8 aspectos do Espírito Santo em João 14 e João 16, tá? Então, na leitura bíblica em classe tem isso daí. E eu coloquei também no grupo, especificando tudo. Eu vou passar rápido aqui, porque não dá para a gente abordar todos esses aspectos por causa do tempo. Mas é importante. Por exemplo, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Primeiro aspecto, Ele é o Consolador, aqui em João, né? João 14, João 16. Ele também é o Espírito da verdade, ou seja, Ele é verdadeiro. Quando diz que Ele é Consolador, é aquele que está do nosso lado como advogado e como aquele que nos consola nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Então, professor, pegue essa parte prática e ensine também para o seu aluno, que isso é muito importante, né? O Espírito Santo é quem advoga as nossas causas e Ele é quem consola-nos nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Este Espírito, ele também é verdadeiro, tá bom? Quando estamos falando de Espírito verdadeiro, estamos falando de verdade absoluta, porque tem muitos espíritos no mundo, inclusive João fala do espírito do anticristo que já está no mundo, e ele é o espírito do engano, da mentira, tá bom? Inclusive agindo dentro da igreja. Por isso que precisamos do Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque sendo ele o Espírito da verdade, ele vai revelar o erro, a mentira que muitas vezes se infiltra dentro da igreja. Então preste atenção nisso, que é muito importante, tá bom? Diz também que o mundo não pode ver, ou seja, ele é invisível. O Espírito Santo é invisível. E também, além de ser invisível, ele é irreconhecível ao mundo. Ou seja, o mundo não pode conhecer. Por isso que as pessoas falam coisas absurdas relacionadas ao Espírito Santo e até mesmo blasfêmias ao Espírito Santo. Por quê? Porque não o conhece, não sabe quem ele é. Tá? Então é claro que se eles não sabem quem ele é, eles não vão falar o que é correto em relação ao Espírito Santo. Uma outra coisa que o Espírito Santo é aqui em João 14 é que ele é morador permanente. Diz assim, ele habitará convosco. Porque enquanto o mundo não conhece o Espírito, nós, os que são crentes, os que são salvos, os que foram lavados, comprados e redimidos no sangue de Jesus, tem o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo e melhor, habita conosco, ou seja, ele é um morador
permanente. Ele não é aquele morador que vem e depois vai embora, não. Ele está conosco, Jesus diz. Ele habitará em vós, né? Ele habitará em vós. Então ele é um morador permanente. Uma outra coisa muito importante, professor, que o Espírito Santo é para nós. Aí identifica, né, conosco. Ele é o nosso ensinador. É Ele que nos ensina. Além de ser o nosso consolador, Ele é aquele que ensina todas as coisas. Ensina todas as coisas. E aí, esse é um aspecto importantíssimo, professor. Sabe por quê? Você pode ter o mais alto grau da teologia, você pode ser doutor em divindade, saber as linguagens originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego. Você pode saber todos os compêndios de teologia, conhecer todos os autores, mas se não tiver orientação do Espírito Santo, se não tiver o Espírito Santo como mestre, não vai adiantar muito todo esse conhecimento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, como ensinador, ele vai também transmitir para nós, ele vai ser aquele que nos inspira a ensinar conforme a vontade do Senhor. Tá? Então, muitas vezes você estuda, você prepara tudo, mas o Espírito Santo é que tem primazia, deve ter primazia na nossa vida para ensinar aquilo que ele quer comunicar, às vezes, a uma pessoa que está precisando de ouvir uma palavra. Palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Mas o Espírito Santo também, ele, aqui em João, ele é aquele que nos fará lembrar, conforme Jesus disse. E aqui eu usei uma palavra, confesso para vocês que eu até procurei, mas me parece que ela é muito pouco usada. Eu coloquei relembrador. Por quê? Porque ele é aquele que vai lembrar de tudo o que Jesus falou para os discípulos, de toda a sua palavra. Uma coisa que me chama a atenção nesse ponto, irmãos, é que, como relembrador, o Espírito Santo, ele teve um papel importantíssimo para os apóstolos. Por quê? Eu costumo dizer que os discípulos, eles não tiveram aquela atitude, digamos assim, de um escritor ou de um repórter, porque você está ali participando de um evento importante, você está ali presenciando um evento importante, mas não se tem notícia de que esses discípulos eles estavam anotando tudo o que estava acontecendo. Exemplo, Jesus andou por sobre o mar, Jesus acalmou a tempestade, mas eles não estavam ali anotando o que estava acontecendo, não é? Jesus ressuscitou Lázaro de maneira espetacular, mas não se tem ideia que eles estavam anotando tudo o que estava acontecendo ali. Porém, tudo aquilo aconteceu, e como é que tudo aquilo, essa foi uma dúvida que eu tinha no início, mas aí lendo essa palavra, aí Deus confortou o nosso coração e nos ensinou com isso. Porque Jesus disse em outra ocasião, a palavra está dentro de vocês. Porque isso é cumprimento do que Deus tinha dito. Eu vou escrever as minhas palavras no coração de vocês. Então, se tem um local mais apropriado, aonde a palavra, a Bíblia deve estar, é no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a palavra viva estava dentro deles. Agora, a nossa mente é falha. O que é que o Espírito Santo veio fazer? Lembrar de tudo que Jesus tinha dito para eles. Aleluia! Isso é importante porque às vezes também nós queremos deixar tudo para o Espírito Santo, certo? E aí a pessoa não estuda, a pessoa não lê. Veja que diz que o Espírito Santo ia fazer lembrar. Então não é aquela coisa que às vezes tem muitos aí, de maneira inadvertida, tenta dizer que não, o Espírito Santo vai fazer. Como ele vai lembrar se você não estudou? Como é que é possível ele lembrar se não houve, né, esse estudo? Tá? Tem a irmã Andressa Santos está dizendo, o senhor pode disponibilizar esses gráficos? Com certeza, irmã, eles estão
no grupo, né? Graças a Deus. Então vamos lá. Aí, mais uma outra qualificação do Espírito Santo aqui na leitura bíblica em classe, que está em João 14,16. Além de ensinador, de relembrador, de lembrar de tudo que Jesus falou, ele ia ser aquele que iria glorificar o Senhor. Nós vamos falar também sobre isso, né? Ele é o glorificador de Cristo. Ele também é aquele que iria convencer as pessoas. É o Espírito Santo que convence. Você prega, você ensina, você ministra a palavra, mas você não manipula nada, porque quem faz a obra não de manipulação, mas de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Nós temos um costume na nossa igreja, né? Todas as igrejas fazem isso. Nós chamamos de apelo, né? As pessoas falam de apelo. Você prega a palavra e depois você faz um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Na verdade, você não apela, você faz um convite. Porque enquanto você está pregando a palavra, você deve ter a consciência de que o Espírito Santo está agindo naqueles corações. E quando você faz o convite, a pessoa aceita, a pessoa vem para aceitar Jesus. Então não é um apelo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? É ele que convence, é ele quem converte o homem. Faz todas essas coisas aí, tá bom? Então, amados, vocês prestaram atenção, isso está no grupo, tá bom? Você pode pegar isso daí, dá para você fazer um estudo sobre isso, dá para você pregar sobre isso. Eu estou falando aqui rápido, mas tem muita coisa para você explorar neste ponto, João 14 e João 16, sobre o papel do Espírito Santo. Ou seja, porque nós estamos estudando aqui, vamos entrar nesse ponto do Espírito Santo e Jesus. Então, se ele é o outro consolador, né, Jesus está dando todas as características aqui do Espírito Santo, né, de como ele iria agir no mundo depois da sua partida, da sua ascensão ao céu. Então, é importante isso, tá bom? E aí, meus amados, entramos aqui no primeiro ponto, revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E aí, quando fala da revelação do Espírito Santo, claro que nos fala sobre o papel do Espírito Santo, tá bom? E aqui, meus amados, eu coloquei esse gráfico, tá no grupo também, tá no grupo de WhatsApp, tá bom? Falando sobre a pneumatologia. Esse gráfico aqui, ele é um resumo do que é esta doutrina. Eu estava assistindo um vídeo do nosso pastor, Ezequiel Soares, e ele resume dessa forma, né? Está na lição, mas ele resume. A doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, está dividida na divindade, personalidade, atributos e obras do Espírito Santo. Eu acrescentei mais um aqui, relacionado aos símbolos, só para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Mas são esses 4 pontos aqui importantes que definem a pneumatologia, a natureza do Espírito Santo. Então, quando está falando de divindade, está dizendo que ela é provada pelos nomes que o relacionam em pé de igualdade com os outros membros da Trindade, né? Então, quando diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a fórmula batismal, então todos está colocando todos aí como um só, tá? Nesse sentido, mesmo que esteja falando de Pai, Filho e Espírito Santo, mas estão em pé de igualdade aí. Nós vamos mostrar mais outro gráfico que fala sobre isso, ok? E aqui em 2 Coríntios diz, ora, o Senhor é o Espírito, Senhor. Então, está colocando um título de divindade para o Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse texto é interessante, porque as pessoas também acham que, pelo fato desse versículo, né, e às vezes interpreta errado, tentam manipular algumas ações do Espírito, mas sem entender que toda ação ela deve ser colocada, feita
manifestada pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom, irmãos? Então você pode ter manifestações que aos olhos de muitas pessoas pode ser estranha. Eu não tenho problema em relação a isso, porque eu sei que isso é do Espírito Santo de Deus. Quando o Pentecostes aconteceu, quando houve o derramamento do Espírito, os discípulos, eles estavam como que de uma forma que as pessoas achavam que eles estavam embriagados. É claro que o Espírito Santo desceu de maneira profunda neles, e eles não estavam, digamos assim, agindo de maneira, né, normal. Tanto é que as pessoas viram que alguma coisa estava diferente ali, só não entenderam o que é, interpretaram errado, dizendo que eles estavam como que bêbados. E aí Pedro entrou para dizer que não é isso que vocês estão pensando. Por quê? Porque houve uma manifestação poderosa ali, tá bom? Então, meus amados, o Espírito é o Senhor. É importante que se diga isso aqui, tá? Então, isso está falando da divindade do Senhor. Aí tem um texto aqui de 1 Coríntios 3,16 que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, novamente, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, tudo isso e mais outros textos está falando, tá? Dessa manifestação do Espírito Santo como Deus. Nós vamos mostrar aqui outras coisas importantes. E aí, nós temos aqui também a questão da personalidade. Tá? Personalidade. Aliás, meus amados, essa personalidade está relacionada com a divindade também, tá bom? A divindade do Espírito Santo está relacionada com os atributos, está relacionada com a personalidade e está relacionada com as obras. Porque os atributos é que vai provar a divindade do Espírito. A personalidade é que também vai provar a divindade do Espírito, bem como as obras. Tudo vai provar a divindade do Espírito. Por isso que eu acho importante você trabalhar, né? Isso é uma sugestão, claro que cada professor faz como ele acha melhor, mas é importante se você puder trabalhar esses dois gráficos em conjunto. Nós estamos aqui na divindade e nós já estamos aqui na personalidade, segundo a lição. Então, uma coisa importante sobre a personalidade, resumindo, para a gente entender isso. Quando se fala de pessoa, pelo menos esses 3 atributos, eles precisam estar presentes. Intelecto, volição e sensibilidade. Intelecto, capacidade de pensar, capacidade de raciocinar, ok? Então, o espírito, ele é inteligente, ele raciocina, aí tem todos os textos aí, tá bom? O espírito, então, ele tem essa capacidade de inteligência, de raciocínio, então isso está tudo relacionado com o intelecto, para provar que de fato é uma pessoa, ok, irmãos? E o outro atributo da personalidade é a volição, ou seja, a capacidade de ter vontade própria, de agir de acordo com aquilo que ele deseja fazer, ok? Você tem isso aí, alguns textos, por exemplo, quando foi para chamar Paulo e Barnabé para uma obra específica, a Bíblia diz lá, e o Espírito, né? O Espírito disse, separai-me Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho preparado para eles. Então foi o Espírito Santo que disse isso, ok? O Espírito Santo também comunica no caso de Pedro, quando ele tem aquela visão dos lençóis e dos animais, né? E aí é Cornélio, né, que ele tem que visitar, ele tem que ir lá com ele, né? Então o Espírito Santo fala para ele ir até Cornélio para levar o Evangelho. Então, meus amados, aliás, o Espírito Santo, você vê ele agindo muito no livro de Atos. Por isso que nosso amigo aí, pastor Daladier, ele dá essa dica, que seria bom que a gente lesse o livro de Atos, né? Porque
apesar de ser atos dos apóstolos, mas são atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque é o Espírito Santo agindo em conjunto com os apóstolos, né? Mas é ele quem comanda tudo. Então é o Espírito que manda Pedro ir lá pregar o Evangelho para Cornélio. Então isso significa a vontade. Então ele tem vontade própria, ok? O que não quer dizer, é isso que eu quero mostrar depois, eu estou mostrando tudo isso aqui para os irmãos, mas eu quero mostrar os outros gráficos para mostrar essa interatividade, meus irmãos, tá bom? Porque o fato do Espírito Santo ter vontade própria não quer dizer, atenção, não quer dizer que ele faça alguma coisa à revelia ou de maneira unilateral, tá bom? Sem a aquiescência do Pai e do Filho. Não, tá bom? Precisamos só entender isto. Eles fazem tudo em conjunto. Agora precisamos entender que nós estamos falando aqui da dispensação da igreja e da dispensação do Espírito. Então é o Espírito Santo que está agindo hoje na igreja. Isso quer dizer que o Pai não está agindo? Que Jesus não está agindo? Não, não é isto. Está dizendo que é o Espírito Santo que encabeça, digamos assim. Mas com a aquiescência, com a aceitação, em conformidade com as outras pessoas da Trindade. É isso que a gente precisa entender, tá bom? Também para provar a questão da personalidade, nós temos aqui a sensibilidade. Então, olha, intelecto, vontade, volição ou vontade e sensibilidade, ou seja, ele é alguém que tem sentimentos, porque toda pessoa tem sentimentos, tá bom? Então ele ama, ele se entristece, ele tem ciúmes. Esse é o Espírito Santo de Deus. E interessante que esses atributos aqui, meus amados, eles são aplicados a todas as outras pessoas da Trindade. O Pai tem intelecto, o Pai tem vontade, o Pai tem sensibilidade, o Filho tem intelecto, o Filho tem vontade, o Filho tem sensibilidade, é a mesma coisa o Espírito Santo, tá bom? Então, nós já falamos aqui da divindade, da personalidade, e agora nós falamos aqui dos atributos, porque o nosso comentarista também ele fala dos atributos, tá? Ele fala dos atributos. Então, os atributos, eles são atributos comunicáveis. Professor, essa parte eu sei que é às vezes um pouquinho complicada para quem não está muito acostumado, né? Mas eu estou tentando falar de maneira assim bem simples, porque também não adianta a gente trazer uma linguagem muito acadêmica aqui, ou então a gente tentar falar uma linguagem muito acadêmica na sala de aula que os alunos não vão entender, tá bom? Eu tenho isso comigo. Precisamos falar uma linguagem prática, uma linguagem simples, mas que se entenda. Mas aqui está falando dos atributos, e o nosso comentarista ele fala sobre isso, tá? Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, tá bom? Esses atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus, que não têm relação com o homem. Então, nos incomunicáveis você tem aqui, olha, onisciência, onipresença, onipotência. Então, quer dizer, onisciência, ele tem todo conhecimento. O Espírito Santo também tem todo conhecimento. Esses atributos aqui são aplicáveis também ao Pai, ao Filho, tá bom? É importante que a gente diga sobre isso. Vamos mostrar depois um gráfico para falar sobre essa questão da relação da Trindade, ok? Então, onisciência, ele tem todo o conhecimento, ele conhece todas as coisas, ok? Onipresença significa que ele está presente em todo lugar, que não existe nada ou nenhuma barreira que possa impedir a presença ou a manifestação do Espírito Santo naquele lugar, porque ele está presente, assim como Deus, em todo canto. Então, isso se está falando de atributos incomunicáveis, porque nós não nos identificamos com ele, não há nada parecido, nós não podemos reproduzir esses atributos, ok?
E nós temos também a onipotência. A onipotência está falando de todo o poder. Então, todo o poder pertence ao Espírito Santo de Deus, que é uma das pessoas da Trindade. Ele tem todo o poder, atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis já são aqueles atributos que há uma similaridade conosco, com o homem. Nós podemos reproduzir com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nós. Então, por exemplo, a questão da verdade, né? Jesus falou muito sobre essa questão da verdade. E se está dizendo que ele é o Espírito da verdade, isso aqui é um ponto importante, tá bom, irmãos? Se o Espírito é o Espírito da verdade, por que tem crente que anda com mentira? Por que nós devemos andar com mentira se ele é o Espírito da verdade? Então, se ele é a verdade, não deve haver mentira em nós, não deve haver engano em nós. Então, você percebe como esse é um atributo que se relaciona conosco, porque nós precisamos desse atributo também em nós, em nossa vida. Aliás, meus amados, é esta obra do Espírito Santo de Deus em nós, produzindo isso em nós, ok? Então, ele é o Espírito da verdade, é o atributo, né? Da verdade. Outro atributo do Espírito é que ele é santo. Por isso que se chama Espírito Santo. Por chamar Espírito Santo, já está dizendo para que ele veio, ou seja, para efetuar em nós também a obra da santificação. Então, esse é um atributo que é comunicável. Por quê? Porque ele se relaciona conosco. Nós precisamos buscar a santificação. E diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem nos ajuda nesse processo é o Espírito Santo, porque nós nascemos em pecado, meus amados, tá bom? E eu vou repetir aqui uma coisa que eu sempre digo, eu vou repetir sempre isso. Preste atenção, a nossa carne não se converte. O que se converte é o nosso espírito. Mas a nossa carne, ela continua corrompida pelo pecado. Por isso que Paulo lutava contra a carne. Ele dizia, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Outra vez ele disse, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, isto eu faço. E outra vez ele diz em Gálatas, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Então há uma luta sim interior dentro de nós, porque a nossa carne ela não se converte. Porém o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas e ele vai nos santificando. Glória a Deus. Sabe por que ele faz isso, meu amado professor? Porque ele quer nos apresentar para o Pai. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E você e eu, no nosso estado pecaminoso, sem buscar a santificação, é muito difícil nós chegarmos até ao Pai. Tá bom, meus amados? Então, meus queridos, o outro atributo do Espírito é vida, tá bom? Ele confere vida e nós só podemos ter vida se for pelo Espírito Santo de Deus, ok? E ele também é sabedoria, que é exatamente isso que ele também quer nos comunicar, trazendo para nós a sabedoria de Deus, tá bom? Então esses são os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Mas também nós temos aqui, a nossa lição fala sobre isso, sobre as obras do Espírito Santo, tá bom? Então olha, o Espírito Santo age na criação. Ele é aquele que está ordenando o caos, e essa imagem, essa ideia do Espírito ordenando o caos é maravilhosa. Sabe por quê? Porque quantas vezes a vida está um caos, as coisas estão desordenadas, desorganizadas, fora de lugar. E o Espírito Santo vem ordenando tudo, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você pensar nisso, pense no Vale dos Ossos Secos, que ali eram vidas, eram pessoas, mas estavam completamente mortas e todas fora de lugar, né? Os ossos, quando teve aquela ordem do Espírito vir sobre aquele
aquele vale de ossos secos, os ossos foram se juntando, porque estava tudo um caos, estava tudo desordenado, estava tudo morto, assim como estava lá no início da criação. E o Espírito Santo é este que vai ordenando o caos. Aleluia! Tome isso como uma coisa prática para a sua vida, para a nossa vida. Vamos deixar o Espírito Santo ordenar, às vezes, o caos que está em determinada área da nossa vida. Amém? Então, glória a Deus por isso. O Espírito Santo é inspiração, é Ele que inspira. Essa palavra aqui, no original, dá aquela ideia de soprar, Então, é Ele que sopra, tá bom? Deixe Ele soprar, professor, quando você estiver dando a sua aula, deixe o Espírito Santo falar aos seus ouvidos, tá bom? O que Ele quer comunicar. O Espírito Santo também foi responsável por gerar Cristo na sua encarnação. O que é nascido de ti, Maria, é gerado pelo Espírito Santo, está lá na palavra de Deus. Ele é aquele que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já falamos sobre isso aí, né? Sobre essa questão do convencimento, só quem faz é Ele. Mas Ele também é aquele que veio para regenerar, ou seja, essa palavra regenerar tem o sentido de dar uma nova vida, É o Espírito Santo que faz isso. E isto é o milagre do novo nascimento. É o Espírito Santo que faz esta nova vida ser gerada em nós, porque antes disso o nosso estado era de morte. E Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse é o trabalho do Espírito Santo em gerar uma vida nova dentro de nós, tá? Mas Ele também é aquele que veio para nos consolar. Falamos sobre isso, Consolador. Ele é aquele que veio também para interceder, é o nosso intercessor. Nesse sentido, também ele se identifica com o advogado, porque o advogado é aquele que intercede pela causa de alguém. Então, o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, inclusive, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente não consegue pronunciar palavras, né? E você, às vezes a angústia é tão grande, o problema é tão grande, a pressão é tão grande, que você vai orar e às vezes você não consegue balbuciar, você às vezes só balbucia algumas palavras, não consegue falar, mas às vezes só consegue chorar, e o Espírito Santo é aquele que interpreta as nossas petições a Deus, as nossas angústias a Deus, tá bom? Então, muito importante esse trabalho do Espírito Santo e também de santificação, que foi o que já falei para os irmãos, o trabalho de santificação do Espírito Santo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, os irmãos, alguns estão pedindo aqui alguns gráficos, os gráficos estão, tá bom, irmãos, no próprio grupo, graças a Deus, e aleluia, é isso aí. A Gleice Carvalho está dizendo, o Espírito Santo pode entrar e fazer tudo novo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, tá bom? De mudar, de transformar, de regenerar, de consolar, de animar. Aleluia. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Louvado seja Deus. No segundo ponto, nós temos o Espírito Santo e Jesus Cristo. Aí entra aqui o trabalho, aquele assunto, né, que foi digamos assim, um assunto da semana, porque, meus amados, a verdade é que nós não sabemos tudo e nós estamos aqui aprendendo uns com os outros, e eu vi alguns vídeos e alguns irmãos estudiosos também admitindo que ainda não tinham ouvido falar dessa questão da pericorese, né, essa palavra de nome esquisito, mas é importante porque aí você vai atrás, você procura, você tenta entender o que é, e aí tem muita coisa aqui importante para a gente saber sobre isso, porque essa pericorese, ela é essa inter-relação das pessoas, que esse aqui, provavelmente, meus amados, é o ponto mais complexo do entendimento sobre a Trindade. E aí está aquela pergunta que eu fiz para os irmãos, eu gostaria de ouvir os irmãos aí também comentando, tá bom?
podemos ou não adorar, que é o que o comentarista está dizendo aqui, olha. Ele está falando aqui, né? Se nós podemos ou não adorar o Espírito Santo, porque ele diz que houve uma época entre nós, assembleanos, que alguns questionavam a adoração do Espírito Santo, se era possível adorar o Espírito Santo. Eu acredito que o entendimento, principalmente dessa questão da pericorese, vai nos ajudar a entender melhor essa questão e a gente responder sem dúvida, sem ter nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui uma coisa para os irmãos. Vou passar aqui esse gráfico, tá? Bom, a primeira coisa, esse gráfico aqui ele está no grupo, só que ele, claro, não está. Isso aqui eu desenhei direto, eu fiz ele um pouco maior para os irmãos visualizarem, mas ele está bem de maneira, né, digital. Então você pode dar uma olhada lá, você pode copiar, pode ampliar, ok? Meus queridos, então nós temos aqui, como é que eu posso dizer para os irmãos? Quando a gente fala da Trindade, é muito comum que se coloquem algumas analogias, ok? Algumas comparações. Porque, meus amados, nós estamos falando da divindade. Então, falar sobre a divindade de Deus, do Espírito Santo e de Cristo não é tão simples, não é tão fácil. A nossa mente é limitada. O que é que alguns estudiosos fazem para poder explicar de maneira didática essa relação, por exemplo, das pessoas? É exatamente esses gráficos, é exatamente esses desenhos que nos ajudam a entender um pouco. Agora, presta atenção. Isso se trata de uma comparação. E como disse certo filósofo grego, toda comparação é manca, ou seja, ela é um pouco aleijada. Por quê? Porque vai ter pontos ali que você vai dizer, não, mas isso aqui não tem a ver com isso, com Deus. É verdade. Vai haver brechas ali naquela comparação que você não vai além, não tem como você ir além, tá bom? Mas elas são feitas para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, preste atenção aqui, ó. Então você tem aqui uma ilustração no formato triangular. Então, alguns estudiosos dizem que esse formato triangular ele era mais comum aos gregos, explicar desta forma, tá bom? Então você tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? E no meio aqui você tem Deus. Então você tem, olha, uma seta aqui dizendo que o Pai é Deus, tá? Você tem outra seta aqui apontando para o Filho dizendo que o Filho também é Deus. E você tem uma seta aqui apontando para o Espírito dizendo que o Espírito também é Deus, ok? Então, preste atenção, nós temos três aqui, Pai, Filho e Espírito. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, ok? E aí, esse ponto aqui, alguns irmãos, quando eu coloquei, eles questionaram dizendo o seguinte, por que está dizendo que não é? Aí tem uma seta aqui apontando não é, não é, não é, né? A seta aponta para um lado e a seta aponta para o outro. Ok, irmãos? Preste atenção. Aqui está dizendo que o Filho não é o Pai. E o Pai não é o Espírito. E o Filho não é o Espírito. Ok? Claro que isso daqui gera algum mal entendimento, porque está dentro daquilo que eu falei para vocês sobre comparação. Toda comparação ela é manca. Então, se eu posso explicar isso aqui para os irmãos, a ideia é dizer o seguinte, o Filho não é o mesmo que o Pai, não tem a mesma, digamos assim, atribuição do Pai. Mas, por outro lado, essa comparação também ela é falha. Lembra que eu falei que toda comparação é manca? Então ela é falha. Por quê? Porque Jesus disse, eu e o Pai, olha, é o Filho dizendo, eu e o Pai somos um. Somos um. Agora, em que sentido não é?
no sentido de ação, de atividade. Porque se o pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa, o espírito é uma pessoa, cada um age de uma forma diferente, mas todos eles agem de maneira em conjunta. Porém, esse gráfico aqui, ele não dá essa ideia correta. Porque quando eu digo aqui que o filho não é o pai e que o pai não é o espírito, né? Sendo que a Bíblia mostra claramente, fala do Espírito de Deus, né? E também, quando diz que o Filho não é o Espírito, aí isso vai entrar um pouco em conflito com aquilo que Jesus falou, porque ele disse, eu vou ao Pai e enviarei um outro Consolador, ou seja, o outro é um da mesma espécie, está na nossa lição, você leu lá, está escrito isso. É um outro da mesma espécie, tá bom? Da mesma espécie. Então, claro que isso daqui, ele tem a sua limitação, porque a ideia também é dizer que nós, como estamos na era do Espírito Santo, tá bom? Na dispensação do Espírito Santo, lembra, são 7 dispensações, nós estamos na dispensação, que é a mesma dispensação da graça, mesma dispensação do Espírito e essa dispensação aqui, tá? Dispensação da igreja, da graça, do Espírito e da igreja. Então veja bem, olha aqui, olha. A ideia é dizer que é o Espírito Santo que está agindo. Mas, como eu disse para os irmãos, essa ideia ela ainda é falha, esse formato aqui. Ele tem as suas debilidades, então é um pouquinho complicado para explicar. E aí, quando a gente vai estudar sobre a questão dessa pericorese propriamente dita, aí o que é mostrado aqui, irmãos? Isso também está, tá bom? Na lição. Na nossa lição falando sobre essa questão da pericorese, ok? Então veja que aqui, olha, já existe uma ilustração, acredito que está dando para os irmãos ver, né? Porque está bem claro, já existe uma ilustração um pouco melhor aceita no sentido da relação ou da correlação ou da penetração das pessoas na Trindade. Porque essa palavra pericorese relaciona-se com uma questão de dança, não é? E por isso que alguns não colocam muito esse ponto nas faculdades, porque ela foi criada nesse sentido, baseada naquela dança de roda das crianças, aonde eles vão dando as mãos, né? Então, para mostrar essa relação, esse relacionamento. E aqui eu acho interessante, porque ao contrário da pirâmide que eu mostrei lá para os irmãos, e tem alguns amados irmãos aí que falam sobre isso, né, também dizendo que a pirâmide ela tem esse formato muito estático, muito parado, o que já não é o mesmo daqui, porque aqui você sabe disso, né? Isso aí a gente pode falar com uma certa propriedade, porque a nossa área é essa parte de design, de criação. Então, o circular, esses formatos circular, confere um maior dinamismo do que uma coisa reta, do que uma coisa triangular. Então, aquele formato que eu mostrei para os irmãos, ele é mais triangular. Então, ele é mais estático, ele é mais parado. Porém, este daqui, por ser circular, ele mostra um certo dinamismo. Aí sim, já está mais adequado, entendeu? Com a questão da relação das pessoas da Trindade. Outra coisa, meus amados, naquele formato lá, eu até coloquei aqui para também a gente visualizar, tá? Naquele formato se costuma dizer, colocar o Pai aqui, o Filho aqui e o Espírito aqui, né? Então, nesse sentido, é como se a gente colocasse uma hierarquia, ok? Então, o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro. Mas, se nós formos olhar pelo que nós já estudamos,
em relação aos atributos, em relação às obras, em relação à personalidade. Isso não é verdade. Por quê? Porque não existe um primeiro, um segundo e um terceiro. É um só manifestado nessas três. Então quer dizer que todos os três, atenção, todos os três têm as mesmas qualificações e são importantes igualmente. Todos os três importantes igualmente. Então, não tem essa ideia de dizer que o Pai é o mais importante, o Filho está abaixo do Pai e o Espírito Santo ainda está abaixo do Filho. Talvez seja este o motivo pelo qual alguns têm esse receio de adorar o Espírito Santo por colocá-lo em um sentido inferior, tá bom? Porém, aqui, meus amados, eu pergunto para vocês, não está ainda mais claro? Porque o que a definição de pericorese é dizer que é uma pessoa se relacionando com a outra ou penetrando na outra, no sentido de relação. É por esse motivo que eu estava dizendo para os irmãos que, apesar lá de Atos, está dizendo o Espírito Santo de separai-me Paulo e Barnabé. Não está dizendo com isso que foi uma ação unilateral do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não agiu de maneira isolada, independente. Não. Ele agiu de acordo com as outras pessoas da Trindade. Tá bom? E aí, eu fiz esse outro gráfico. Agora, este aqui, eu ainda não coloquei no grupo, mas eu fiz ele... Eu fiz ele de maneira assim mais rápida para a gente entender mais ainda, né? Dessa forma ficou mais claro, eu acredito. Vocês estudaram sobre essa questão da matemática dos conjuntos, né? Então você tem lá a interseção. A interseção é quando você junta os três conjuntos e você vai pegar o que é comum nos três conjuntos, tá bom? Então vamos colocar assim para você entender melhor. Olha, aqui nós temos o Pai, aqui nós temos o Filho e aqui nós temos o Espírito, ok? O Pai tem a sua divindade, tem os seus atributos, tem a sua personalidade, que é aquilo que nós estudamos lá atrás, intelecto, vontade e emoções, capacidade de pensar, capacidade de decidir e capacidade de ter as emoções, o amor, a própria ira, né? O ciúme, no caso do Espírito Santo, e também o Pai tem os seus atos, as suas ações. Agora preste atenção, irmão, isso aqui tudo se aplica ao Filho, tá bom? Então o Filho é divino, o Filho tem os seus atributos, que é aqueles atributos que nós falamos, comunicáveis, incomunicáveis, nesse sentido, onisciência, onipresença, onipotência, tá bom? Os outros comunicáveis, sabedoria, aquilo que nós já estudamos. Então, os atributos. O Filho também tem a personalidade, intelecto, vontade e emoções. E assim também como o Filho realiza as suas obras. Agora preste atenção, o Espírito também. O Espírito tem divindade, o Espírito tem personalidade, já estudamos sobre isso. De novo, intelecto, vontade e emoções, personalidade, ok? O Espírito tem os atributos onisciência, onipotência, onipresença, ok? E o Espírito também tem os seus atos, as suas ações. Agora, qual é a parte da intercessão? É que todos eles, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, eles são Deus. Eles são Deus. É um só Deus, mas com essas três especificações, tá bom? Ou pessoas. Meus amados, tem um autor, acredito que é João Cabral, no livro Religiões, Seitas e Heresias. É um livro muito bom sobre esse tema,
quando ele está tratando da Trindade, ele diz que quando os pais da igreja chamaram de pessoas, porque assim, presta atenção, nós entendemos a questão dos credos, né, que os credos que foram feitos por essas personalidades lá do início da história da igreja, ok? Mas a palavra pessoa, assim também como a Trindade, a palavra Trindade não está na Bíblia. O que não quer dizer que a Trindade não esteja na Bíblia. Do mesmo jeito que a palavra pessoa também não está na Bíblia, tá bom? Mas quando eles utilizaram, aí entra a fala desse pastor, João Cabral, desse livro Religiões, Seitas e Heresias. Ele cita inclusive um outro autor para falar isso. Ele diz que quando os pais da igreja chamaram de pessoas para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele estava se referindo, porque a palavra pessoa lá é prosopon. Prosopon significa manifestação visível ou invisível de alguém. Isso está num dos gráficos que eu coloquei, tá bom, irmãos? Está lá no grupo. Preste atenção. Pessoa, prosopon. Prosopon. Manifestação visível ou invisível de algo ou de alguém. Então, eles concluem dizendo que quando eles chamavam de pessoa para o Espírito, para o Pai e para o Filho, ele estava falando de como Deus se manifestava, como havia essa manifestação de Deus no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Claro que eu sei que alguém pode dizer, mas irmãos, isso aí está parecido com Sabélio, né? Sabelianismo falava sobre isso. A questão de Sabélio é que ele nega, tá bom? Ele nega o Espírito, nega o Filho. Aqui não é essa questão. Aqui é questão de Deus se manifestar. De Deus se manifestar. Então, por isso que é dito que lá no início, Deus se manifesta como Elohim, o Deus Criador. O Deus Criador. Agora, olha que coisa interessante. Aí talvez seja o erro de muitos deles, de dizer o seguinte: bom, o fato de Deus se manifestar lá no início como Deus Criador, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está tirando a ação dos outros membros da Trindade? Não. Por quê? Porque o Filho também está na criação. O Filho também está na criação. Por isso que ele é chamado o Verbo Divino. Por isso que João apresenta ele como Verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra, está lá, né? Falando de Gênesis. E também no Evangelho de João fala sobre isso. De Cristo como o Verbo que estava com Deus e que era Deus. Era o Logos divino. Então ele estava lá com Deus. E o Espírito Santo estava na criação com Deus? Com certeza. Falamos sobre isso, sobre o Espírito como aquele que estava ordenando. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque havia ali um caos inicial que o Espírito Santo foi ordenando, conforme eu falei para vocês. Agora preste atenção, a mesma coisa acontece aqui com o Filho, quando ele é encarnado, quando ele se torna carne. Né? Essas três atribuições, elas aparecem juntas, porque diz lá que quando João batiza Jesus, então o Espírito Santo em forma de pomba paira sobre o Filho, ok? Né? E ouve-se uma voz. Então você tem ali os três juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Então, meus amados, e aí também quando Cristo é assunto aos céus, ele diz que vai enviar o Espírito Santo, ele envia, dizendo que é um outro que vai estar conosco. Interessante que ele diz que o Espírito Santo estaria conosco, e ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que ele estaria conosco se ele iria ser assunto aos céus? Ele estaria na pessoa do Espírito Santo. Então, meus amados, tudo isso aqui é para mostrar que há esse trabalhar em conjunto, tá bom? Dessas pessoas da Trindade. É claro que, como eu disse para os irmãos, não é muito simples, não é muito fácil, gera-se muitas discussões a respeito disso,
Mas eu quero dizer para os irmãos que é desta forma, porque nós não podemos saber tudo a respeito de Deus. Volto a citar Isaías. Quem conheceu, quem pode esquadrinhar a mente do Senhor, né? Paulo também fala algo parecido. Quem conhece a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo, mas quem conhece a mente do Senhor? Agora, o que eu posso dizer para os irmãos, de fato, tá bom? Aí eu vou voltar para esse gráfico aqui. Me permita voltar para esse gráfico. O que nós podemos dizer de fato em relação a essa pericorese que está na nossa lição, tá? O credo de Atanásio aqui, o nosso comentarista diz, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada, tá bom? Porque os três são um. Os três são um. Meus amados, eu quero dizer para vocês, professor, se você mostrar esse gráfico, eu sei que vai ser um pouquinho complicado, porque eu me sinto limitado em falar sobre ele, ok? Sendo sincero para os irmãos, porque não adianta a gente pousar aqui de intelectual, né? Que eu nem sou. Mas eu estou dizendo que não é tão simples. Porém, eu quero falar para vocês de uma coisa que é mais prática para nós. O que é que nós podemos absorver dessa doutrina, dessa pericorese, que é também chamada de circunmessésio, né? O nosso pastor fala sobre isso, que está falando dessa circunferência, tá bom? Deste circular, olha aqui, olha, deste circular, desta interpenetração de uma pessoa na outra, para formar uma unidade composta, certo? Mas é uma unidade. Aí é que alguns falam de triunidade, ao invés de trindade. Bom, o que eu quero dizer para os irmãos, aonde é que isto se encaixa de maneira prática para mim e para você, para nós, enquanto igreja do Senhor? Em um dos gráficos que eu falo sobre essa pericorese, eu coloquei lá o desenho de um corpo e o desenho de uma igreja. Porque, meus amados, escute bem, na oração sacerdotal, Jesus fala claramente para que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Então, ele está falando que a relação dele com o Pai é uma relação tão harmoniosa, a relação dele com o Pai, e a gente pode dizer, acrescentar com o Espírito Santo, é tão harmoniosa, tá bom? Que eles são considerados um. Eles são tidos como um, porque isso fala de unidade. Então, o Pai agindo, ainda que, como eu mostrei lá, ele agindo lá no início como Criador, mas o Filho está na criação, o Espírito está na criação de maneira harmônica. Quando Jesus é batizado no Jordão, a voz, que é a voz do Pai, de Deus, aparece ali para eles. Eles ouvem a voz, melhor dizendo. Houve uma visualização, pelo menos para alguns, do Espírito em forma de pomba. Olha o Espírito agindo ali, aparecendo ali, no sentido de unção, inclusive a Cristo, porque ele foi ungido pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me enviou. Está lá, Isaías 53. E nós temos a pessoa de Jesus. Então os três ali estão em uma harmonia. Na oração sacerdotal, o que ficou mais claro ali, meus amados, é que Cristo também desejava esta mesma harmonia para os seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja. Por isso que eu coloquei lá o desenho de um corpo,
pois Paulo vai nos mostrar que a igreja é como um corpo. E esta mão aqui não pode dizer para esta que eu não preciso de ti, e esta daqui não pode dizer para esta, eu também não preciso de ti. Assim como o pé não pode dizer para a mão, não preciso de você, e vice-versa, porque tudo faz parte de um conjunto. Nós temos aqui três que são um. A igreja é formada por milhares de pessoas, mas é um organismo, é uma igreja. Mas, irmão Enomi, por que tem tantas denominações? É o corpo, faz parte de cada membro, meu amado. Então são muitos membros diferentes, cada membro diferente, mas o que é mais importante é a gente entender esta unidade. Esta é a parte prática que eu gostaria de passar para os irmãos sobre essa questão da pericorese. É essa harmonia, esta comunhão que deve existir entre o corpo de Cristo, que mesmo sendo diferente, pessoas diferentes, pessoas de temperamentos diferentes, pessoas mais calmas, pessoas mais assim, né, mais temperamentais, digamos, pessoas de um alto escalão, ricas, pessoas que não têm muito valor econômico, ou seja, pessoas diferentes, mas que formam uma unidade conforme Jesus disse. Assim como eu, ó Pai, e tu somos um, que eles sejam também um. Esta, meus irmãos, é a parte mais prática da pericorese para nós, que o comentarista aqui, ele não colocou, mas com certeza essa parte outros autores também têm abordado da mesma forma. Essa é a parte prática. Então, a igreja é uma pericorese. A igreja precisa praticar isso. Ah, mas tem um irmão lá que eu não gosto dele, eu não me dou bem com ele tem um gênio diferente, não sei. É sempre assim. Mas sabe de uma coisa? A ordem continua sendo que sejam um, que sejam um, que sejam um. Ok? A igreja do Senhor é uma só. Jesus não veio fundar uma assembleia, nem uma batista, nem uma católica, nem veio fundar. Ele veio fundar uma só igreja, que aliás é fundada sobre ele. Né? A igreja que ele veio fundar é fundamentada, tem Cristo como o alicerce. É por isso que ela nunca vai ser destruída. Nunca. Podem fazer o que quiserem, como fizeram no passado. Tentaram destruir a igreja, matar os seus membros. Mas parece que cada vez que o sangue daqueles membros caía no chão, cada vez mais era como se eles fossem sementes, cada vez mais ia crescendo, porque existe, irmãos, um poder maravilhoso na igreja do Senhor Jesus. E este poder não é outro senão o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É por isso que a igreja está de pé até hoje, porque é o Espírito Santo de Deus, este outro Consolador que Jesus disse que enviaria, que estaria conosco para nos consolar, para nos confortar, para nos dar ânimo, para nos dar poder para evangelizar. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o reino, porque não tem isso? Me permita essa crítica aqui. Enquanto tem muita gente preocupada com política, os discípulos também. Senhor, quando é que tu vais devolver o reino a Israel? E aí, Senhor, essa parte política aí como é que fica? Não compete isso a vocês. Isso não interessa para vocês. Sabe o que interessa para vocês? É vocês esperarem a promessa do meu Pai. Para que vocês sejam testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é que é o mais importante. Então, enquanto a igreja, eu estou falando da igreja não corpo de Cristo, tá bom? A igreja institucional,
estiver preocupada com política, com politicagem, ela não vai estar fazendo o trabalho do Senhor. Irmão, mas então a gente tem que se isolar? Ninguém está falando disso. Estamos falando de prioridade. Prioridade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que deve ficar claro. É isso que nós devemos prezar, meus amados. Porque existe um poder que está, sabe, movimentando a igreja. Nesse sentido, esse desenho ele fala muito bem disso, dessa movimentação do Espírito Santo de Deus na igreja. E presta atenção, meus amados, Pentecostes não é movimento humano, entenderam? Pentecostes é movimento divino. A gente não pode limitar o Espírito, a gente não pode ter nenhum tipo de atitude assim em relação ao Espírito, porque ele, conforme está aqui nesse outro gráfico, ele é um vento, ele é imprevisível, ele age como quer, o vento sopra onde quer e vocês não sabem de onde é que ele vem, para onde ele vai. Ele sopra onde ele quer. Então, é isso que às vezes gera alguns problemas, porque se quer fazer campanhas para colocar quantos membros tem que ser batizados, meus amados, deixe o Espírito Santo trabalhar. O que nós precisamos é deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. É dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. E não somente na manifestação de línguas, porque eu sei que isso é maravilhoso, mas ele precisa trabalhar também no fruto do Espírito. Aleluia! Porque nós mostramos aqui que uma das obras do Espírito é a santificação. Porém, do que adianta eu falar tantas línguas, mas viver uma vida podre? Não adianta, meus amados, não adianta. Há alguém até que discorda ou desacredita que alguém foi cheio do Espírito, porque não pode as duas coisas habitar junto ali. Se eu sou templo do Espírito Santo, como é que eu me presto para fazer outras coisas que são completamente contrárias ao Espírito Santo de Deus, se ele veio para santificar a minha vida? Então, muitas vezes, nós damos muito valor à questão dos dons espirituais em detrimento do fruto do Espírito, que é justamente este fruto que vai trabalhar em nossa vida em contraposição com esta carne que está aqui, olha. O fruto do Espírito, eu tenho um gráfico e está mostrando a comparação do fruto do Espírito com as obras da carne. Então o fruto do Espírito vai lutar, ele vai lutar contra as obras da carne que está aqui em nós. Eu espero, meus amados, que essa lição, esse trimestre, e eu estou falando tudo dentro que está aqui na palavra, olha, o Espírito Santo agindo na vida humana, o Espírito Santo agindo na criação, o Espírito Santo agindo no plano divino da criação, no plano divino da salvação, melhor dizendo, e o Espírito Santo agindo na vida humana. Meus amados, esse ponto aqui eu quero encerrar com a seguinte reflexão, que o nosso tempo já foi, mas eu quero encerrar com a seguinte reflexão. Diz assim: nos dias atuais o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto através do fruto do Espírito. Então, nós não podemos dizer que os frutos, que a ação do Espírito Santo cessou, como tem um movimento aí, tá bom? De irmãos nossos que falam que são cessacionistas, que dizem que o Espírito Santo não está mais agindo nesse sentido de manifestações de poder, de cura, de batismo com o Espírito Santo. Esta lição, esse trimestre vai nos mostrar exatamente o contrário, porque na verdade está na Bíblia, nós só precisamos estudar, então vai ser um incentivo a mais para nós estudarmos a palavra de Deus, tá bom? Quero agradecer aos irmãos, agradecer para os irmãos que estão aí assistindo, pedir para você que ore por nós, para que a gente continue nesse projeto durante todo esse ano de 2021, que Deus nos dê força, nos dê ânimo, nos dê
cada vez mais esse entusiasmo do Espírito Santo para nós fazermos a obra de Deus. E eu desejo, professor, que você vá lá amanhã na sua escola e dê uma aula abençoada, tá bom? Cheia da presença do Espírito Santo de Deus, para que ele possa trabalhar e ter mais primazia na igreja, como é o normal que nós esperamos que ele tenha. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.